Saia daqui agora! Você não pertence a este lugar. O tapa aconteceu diante de 120 convidados, 3 câmeras de imprensa e uma mesa onde repousavam contratos avaliados em 186 milhões de reais. Celina Ferraz não levantou a voz antes de erguer a mão. Primeiro, olhou para o vestido de linho cru de Maitê, como se estivesse diante de uma ofensa. Depois, aproximou-se o bastante para que apenas as pessoas da primeira fileira ouvissem. Você não vai entrar no salão vestida assim. Maitê manteve os dedos presos à pequena bolsa de couro que carregava e respondeu sem baixar os olhos. Eu já entrei. Celina sorriu de lado. Então saia. Troque de roupa e volte como alguém que entende o nome que carrega. Vicente estava a 6 passos delas, falando com um conselheiro do banco, e ainda não tinha percebido que o salão inteiro começava a silenciar, ou a barra do vestido, onde um pequeno pássaro havia sido bordado à mão 23 anos antes, e disse, foi o último vestido que minha mãe terminou. Celina nem piscou. Sua mãe não está aqui para constranger esta família. Maitê respirou uma vez, nem para se defender. Foi então que a mão de Celina cruzou o rosto da nora. O som foi seco, ninguém se moveu. Mas o que Celina ainda não sabia era que naquela mesma noite, a mulher que acabara de humilhar já tinha comprado quase tudo ao redor dela. Por alguns segundos, Maitê não sentiu ardência na pele, apenas o peso exato dos olhares, alguns curiosos, outros satisfeitos, muitos apenas covardes, porque havia naquele salão pessoas que conheciam Celina havia décadas e sabiam que sua elegância desaparecia sempre que alguém ameaçava o controle que ela exercia sobre a família. Chega, disse Vicente finalmente, atravessando o espaço entre elas com o rosto esvaziado de cor. Celina virou-se para ele como se fosse a vítima. Eu pedi uma coisa simples, tido adequado. Sua esposa decidiu transformar a noite mais importante da Casa Ferraz em uma provocação. Maitê levou a ponta dos dedos ao rosto, não para esconder a marca, mas para confirmar que aquilo realmente havia acontecido quando viu Vicente parar diante dela, sem saber se deveria abraçá-la, afastar a mãe ou ordenar que as câmeras fossem desligadas. Compreendeu algo que doeu mais do que o golpe. Ele ainda estava escolhendo. Maitê, vamos subir e conversar, disse ele. Não há nada para conversar, respondeu ela. Há 120 pessoas aqui, insistiu Vicente baixando a voz. Maitê olhou ao redor. Foi exatamente por isso que ela fez. Celina deu um passo à frente. Você deve um pedido de desculpas a esta família. Maitê então encarou o lustre de cristal, as colunas restauradas, os quadros antigos e as portas altas daquela mansão que todos chamavam de patrimônio Ferraz, embora os documentos assinados naquela tarde contassem outra história. Amanhã de manhã, disse ela. Vamos descobrir quem deve desculpas a quem. O murmúrio espalhou-se pelo salão com a rapidez de uma rachadura em vidro antigo. Mas Maitê não esperou que alguém reunisse coragem para fazer outra pergunta, que já havia passado tempo demais, permitindo que cada silêncio fosse interpretado como fraqueza. Ela atravessou o corredor lateral, evitou a escadaria principal e seguiu por uma passagem estreita atrás da biblioteca, um caminho que levava diretamente à ala de serviço e à garagem, embora quase nenhum convidado soubesse que aquela porta existia. Vicente percebeu tarde demais que ela não estava apenas se retirando do salão, mas escolhendo uma rota que ele nunca lhe havia mostrado. Como ela conhece esse corredor? Perguntou em voz baixa, mais para si do que para a mãe. Álvaro Nunes, diretor financeiro da Casa Ferraz, surgiu ao lado dele antes que Celina respondesse, e segurou seu braço com uma familiaridade que escondia urgência. Agora não é hora de correr atrás dela. Há representantes do banco aqui, e precisamos impedir que essa cena chegue ao comprador. Vicente soltou o braço. Qual comprador? Álvaro tentou sorrir. O grupo que está analisando a operação. Você sabe disso. Vicente sabia que havia uma negociação, mas não conhecia o nome final dos investidores, porque Celina mantivera as informações concentradas nas mãos de Álvaro, alegando que qualquer sinal de fragilidade derrubaria o valor da empresa. Quando Vicente olhou novamente para o corredor, Maitê já havia desaparecido. Ela desceu os 3 degraus de pedra que levavam à garagem e encontrou o ar frio da noite como quem encontra uma superfície firme depois de atravessar água funda, embora continuasse ouvindo, atrás das paredes,
A música da festa e o tilintar dos copos, sinais de que a celebração não pararia apenas porque uma mulher havia sido agredida diante de todos. Perto de uma coluna, um homem de terno azul marinho aguardava com um envelope pardo nas mãos. Era Augusto Leme, diretor de reestruturação do Banco Paulista, e ele demorou um segundo antes de falar, porque seus olhos haviam parado na marca que começava a surgir no rosto dela. Senhora Nascimento, eu sinto muito. Maitê estendeu a mão para o envelope. Os documentos foram registrados? Augusto assentiu. Às 19h42. Transferência das garantias e dos direitos de voto foi concluída. Amanhã, às 9h, a Assembleia apenas formaliza o que já está consolidado. Ela abriu o envelope e conferiu a primeira página, onde o símbolo da Fio Vivo aparecia no canto superior, um pequeno pássaro de asas fechadas, idêntico ao bordado escondido junto à barra do vestido. Ninguém deve ser informado antes da reunião, disse ela, principalmente Celina e Álvaro. Augusto hesitou. Depois do que aconteceu, a senhora ainda quer manter o programa? Maitê fechou o envelope. Teseu não muda os contratos. Muda apenas o que eu estou disposta a tolerar. Antes que ela pudesse guardar os papéis, Vicente surgiu no corredor da garagem, ofegante por ter descido as escadas internas depressa demais, e viu Augusto diante de Maitê com o envelope entre os dois. O diretor do banco fez um gesto respeitoso com a cabeça. Boa noite, senhor Ferraz. Vicente mal respondeu, porque seu olhar estava preso aos documentos e ao pássaro impresso no canto da capa. E é isso? Perguntou. Maitê colocou o envelope dentro da bolsa, mas Álvaro apareceu logo atrás e se antecipou, aproximando-se com uma expressão controlada. Apenas papéis pessoais. O senhor Leme estava saindo. Augusto lançou a Maitê um olhar breve, recebeu dela uma confirmação quase imperceptível e caminhou até o carro. Vicente não gostou da rapidez com que Álvaro encerrara a conversa, nem do modo como Maitê permanecesse silêncio. Mas a marca no rosto dela transformava qualquer pergunta em uma acusação indecente. Eu devia ter impedido, disse ele, e sua voz pareceu menor naquele espaço de concreto. Maitê segurou a bolsa com as duas mãos. Você devia ter me defendido antes de pensar nas câmeras. Vicente aproximou-se um passo. Eu fiquei em choque. Ela sentiu devagar. Eu também. A diferença é que eu não tinha o privilégio de ficar parada. Álvaro tentou conduzir Vicente de volta ao salão-se, lembrando que havia convidados importantes esperando. Mas Maitê observou o diretor financeiro tocar o bolso interno do paletó, onde guardara minutos antes um segundo envelope com o selo do banco. Desde o início da negociação, cada documento fora duplicado numa sala de dados independente. Cada acesso estava registrado e cada alteração exigia 2 autorizações, caução, que ela impusera depois de encontrar pagamentos sem justificativa ligados a empresas que existiam apenas no papel. Ainda não havia provas suficientes para acusar Álvaro diante do conselho, mas havia sinais demais para confiar nele. Volte para a festa, Vicente, disse Maitê, sem olhar para o diretor. Tua mãe precisa de você ao lado dela. Ele franziu a testa. Eu não vou deixar você sair sozinha. Maitê retirou do bolso a chave do próprio carro. Você já deixou. A frase não foi dita com raiva, e talvez por isso tenha atravessado Vicente com tanta precisão. Durante 7 anos de casamento, ele aceitara que ela falasse pouco sobre a empresa que fundara antes de conhecê-lo, dizendo a si mesmo que respeitava sua independência, mas naquela garagem percebeu que talvez tivesse confundido respeito com conveniência. Porque era mais fácil amar a parte de Maitê, que não exigia que ele enfrentasse a própria família. Quando Vicente voltou ao salão, Celina já havia retomado o controle da festa, dizendo aos convidados mais próximos que Maitê estava emocionalmente abalada e que o incidente fora uma reação infeliz a uma provocação privada. Onde ela está? Perguntou assim que o filho se aproximou. Foi embora. Celina soltou o ar. Melhor assim. Vicente olhou para a mãe por tempo suficiente para que ela desviasse os olhos. Você bateu na minha esposa. Celina pousou a taça. Eu perdi a paciência. Não, você escolheu fazer aquilo na frente de todos. Antes que ela respondesse, Álvaro conduziu os dois para perto da biblioteca e explicou que o grupo comprador exigira estabilidade até a Assembleia. Darem um incidente como falta de governança, podem rever condições importantes. Celina empalideceu. Você me disse que a assinatura estava garantida. Álvaro inclinou a cabeça.
praticamente garantida. Vicente percebeu que uma parte inteira da crise lhe fora escondida. Qual é o nome do comprador? Celina respondeu antes do diretor. Não precisamos discutir isso agora. Eu sou membro do conselho. E também é marido da mulher que acaba de ameaçar esta família. Álvaro tocou o bolso do paletó outra vez, e Vicente fixou os olhos no volume retangular escondido sob o tecido. O que você recebeu do banco? O diretor sustentou seu olhar. Nada que diga respeito a você. Maitê dirigiu até o Brás sem ligar o rádio, acompanhada apenas pelo ruído dos pneus e pela lembrança do rosto de Vicente, quando ela dissera que ele já a havia deixado sozinha. A sede da Fio Vivo ocupava uma antiga tecelagem reformada, e no terceiro andar sua equipe jurídica ainda finalizava os documentos da Assembleia. Joana Ribeiro, sua sócia desde os tempos em que ambas vendiam peças produzidas por cooperativas pequenas para lojas que pagavam com meses de atraso, olhou a marca no rosto dela e fechou o notebook. Foi Celina? Maitê colocou a bolsa sobre a mesa, diante de todo mundo. Joana apontou para o envelope. A operação foi concluída. Maitê assentiu. Às 19h42. Então amanhã você pode afastá-la. Maitê aproximou-se da janela, de onde via os galpões escuros do bairro. Eu posso afastar muita gente. Joana esperou, mas não sabe ainda o que quer fazer. Maitê passou o polegar sobre o pequeno pássaro bordado no vestido. Se eu decidir com a marca deste tapa ainda quente, vou transformar justiça em vingança. Aquele pássaro fora bordado por Lúcia Nascimento, 23 anos antes, quando cada escolha precisava caber num orçamento exato, e uma roupa bem feita era a única forma de dignidade que sua mãe podia oferecer sem pedir permissão a ninguém. 2 meses depois de terminar o vestido, Lúcia fora demitida do ateliê terceirizado que produzia para a Casa Ferraz, acusada de copiar um desenho pertencente à marca, embora o esboço original estivesse num caderno que desaparecera na mesma semana. Ela morreu anos mais tarde, sem conseguir provar que aquela criação era sua, e Maitê nunca contara a Vicente todos os detalhes. Cada vez que tentava começar, via nele o sobrenome Ferraz, antes de ver o homem com quem havia se casado. Joana abriu uma pasta digital e mostrou a lista de ativos incluídos na operação, entre eles a sede da Faria Lima, 4 lojas próprias, o ateliê histórico da Mooca, os direitos de voto da família e a mansão onde a festa ainda acontecia. Em seguida, exibiu 3.400.000 reais retirados da empresa nas últimas 6 semanas por meio de contratos de consultoria. Na coluna de autorização aparecia o nome de Álvaro. Envie tudo para a equipe independente antes das 8, disse Maitê. E bloqueie qualquer exclusão de arquivo. Joana assentiu, mas perguntou se ela contaria a Vicente naquela noite. Maitê olhou para o telefone, onde havia 4 chamadas perdidas do marido. Ele teve 7 anos para perguntar quem eu era quando eu não estava ao lado dele. Na mansão, um vídeo de 17 segundos já circulava entre funcionários e convidados, e Vicente o assistiu no telefone de um assessor, vendo a mãe levantar a mão, Maitê receber o golpe e ele próprio permanecer imóvel por quase 4 segundos antes de reagir. 4 segundos não pareciam muito numa reunião, mas ali continham tudo o que ele preferiria apagar. Álvaro estendeu a mão. É melhor me dar o telefone. Pode controlar a narrativa. Vicente guardou o aparelho. A narrativa é que minha mãe bateu na minha esposa. A narrativa será aquilo que sobreviver até amanhã. Vicente segurou o braço do diretor quando ele tentou se afastar. Amanhã, às 9, tudo vai dizer respeito a mim. Pouco depois da meia-noite, Vicente deixou a festa e encontrou Maitê junto ao carro, diante da sede da Fio Vivo. Ele havia retirado a gravata e carregava o paletó dobrado sobre o braço. Eu falhei com você, disse. Não apenas hoje. Eu deixei minha mãe ultrapassar limites porque dizia a mim mesmo que estava evitando uma ruptura maior. Maitê destravou o carro. E agora eu quero entender o que está acontecendo. Ela o encarou. Você veio pedir perdão ou informações? Vicente recebeu a pergunta sem se defender. As 2 coisas. Esse é o problema. Você só começou a querer saber quem eu sou quando suspeitou que eu podia afetar o que pertence à sua família. Ele olhou para o pássaro bordado na barra do vestido e lembrou-se do mesmo símbolo gravado numa pasta que vira meses antes sobre a mesa do banco, quando Álvaro o afastara de uma reunião dizendo que se tratava de documentos técnicos. Fio Vivo, murmurou. Maitê não confirmou nem negou, mas seu silêncio agora parecia uma porta fechada por dentro.
O que vai acontecer amanhã? Perguntou Vicente. Ela entrou no carro e ligou o motor, deixando a resposta suspensa, enquanto o painel iluminava seu rosto marcado. Às 9 da manhã, sua mãe vai entrar na sala do conselho, acreditando que ainda decide quem pode permanecer naquela casa, quem pode trabalhar naquela empresa e quem merece carregar o sobrenome Ferraz. Vicente apoiou a mão no teto do carro. E ela está errada? Maitê olhou para ele pela última vez. Ela está errada sobre quase tudo. Então fechou a porta e partiu, deixando Vicente sozinho na calçada, com a certeza de que o tapa diante de 120 convidados não havia encerrado uma humilhação, havia iniciado uma transferência de poder. Às 6h20 da manhã, o vídeo do tapa já tinha ultrapassado 300 mil visualizações, mas os 17 segundos que circulavam nas redes não mostravam Celina, exigindo que Maitê trocasse de vestido, nem um insulto contra a memória de Lúcia. A gravação começava quando Maitê dizia que no dia seguinte todos descobririam quem devia desculpas a quem, e terminava no instante em que Celina erguia a mão. Para quem assistia sem contexto, a cena parecia uma provocação seguida de uma reação impulsiva, exatamente a interpretação que Álvaro pretendia construir. Às 7, uma nota atribuída à Casa Ferraz afirmava que a presidente do grupo lamentava o ocorrido, mas havia sido levado ao limite por uma ameaça dirigida à família. Maitê leu a frase enquanto colocava 2 camisas numa mala pequena, no apartamento onde vivera com Vicente durante 7 anos. Não chorou nem telefonou para Celina, apenas retirou os objetos que eram realmente seus, deixando para trás joias, bolsas e vestidos comprados para eventos dos Ferraz. Cada peça parecia pertencer mais ao papel que esperavam que ela desempenhasse do que à mulher que ela havia se tornado. Vicente chegou poucos minutos depois, ainda com a roupa da noite anterior, e encontrou a mala sobre a cama e Maitê, retirando da gaveta o caderno azul onde guardava anotações sobre fornecedores. Você vai embora, disse ele. Maitê fechou o caderno. Vou para um espaço perto do ateliê da Mooca. A auditoria começa hoje. Vicente colocou o telefone diante dela, exibindo a nota publicada pelo Departamento de Comunicação. Eu não autorizei isso, mas alguém autorizou. Álvaro disse que precisava impedir um colapso na negociação. Maitê fechou a mala. A negociação não vai colapsar por causa de um vídeo. Pode colapsar por causa do que ele está escondendo. Vicente tentou escolher as palavras com mais cuidado do que fizera na festa. Eu vim pedir que você não responda publicamente agora. Deixe que eu resolva com minha mãe e com o conselho antes que isso vire uma guerra. Maitê segurou a alça da mala. Você ainda está tentando proteger a aparência. Estou tentando proteger a empresa. Não. Está tentando evitar que as pessoas vejam o que sua família faz quando perde o controle. Ele se aproximou, mas parou antes de tocá-la. Eu errei ontem. E está repetindo o erro hoje, só que com uma voz mais baixa. Vicente acompanhou Maitê até a sala, onde uma fotografia dos dois permanecia sobre o aparador, tirada numa viagem a Paraty, antes de o sobrenome Ferraz ocupar cada conversa entre eles. Eu não quero que você volte para aquela casa, disse ele. Quero que volte para cá. Maitê olhou para a fotografia. Este apartamento nunca foi apenas nosso. Tua mãe escolheu o prédio, o decorador e até o lugar daquela foto. Vicente respirou fundo. Então eu vendo o apartamento. Não é sobre vender. Ela retirou a aliança por um instante, observou a marca clara em torno do dedo e tornou a colocá-la. Porque decisões sérias não deveriam ser tomadas apenas para ferir de volta. Durante anos, achei que ficar calada era uma forma de preservar o que existia entre nós. Eu escondia certas coisas porque sabia que você sentiria que precisava escolher entre mim e sua família. Ontem descobri que quando eu não exigia uma escolha, você escolhia do mesmo jeito. Vicente baixou os olhos. Eu posso consertar. Comece dizendo publicamente que a nota é falsa. Ele levantou a cabeça. Se eu fizer isso antes da Assembleia, Álvaro vai usar a divisão para afastar investidores e bancos. Maitê pegou a mala. Então você já escolheu de novo. Quando ela passou, Vicente não tentou impedi-la, porque segurá-la ali sem mudar nada seria apenas outra forma de pedir que ela pagasse pela sua covardia. No mesmo horário, Celina tomava café na sala menor da mansão, cercada por assessores, advogados e Álvaro, que controlava a reunião com a serenidade de quem preparara cada resposta. A reação está dividida, explicou ele. Parte do público condena a agressão, mas outra acredita que Maitê tentou sabotar a festa.
Celina não tocara na xícara, desde que Augusto Leme cumprimentara Maitê na garagem com uma deferência que raramente oferecia a membros do conselho. Alguma coisa se movia sob suas certezas. Por que o banco falaria com ela sobre a operação? Álvaro deslizou uma pasta para longe. Provavelmente assuntos relacionados a fio vivo. Celina viu o símbolo no canto de uma folha e reconheceu o pássaro bordado na barra do vestido. Esse desenho estava na roupa. Álvaro fechou a pasta. É um símbolo comum. Antes que ela insistisse, um advogado informou que a auditoria independente havia solicitado acesso imediato aos contratos, pagamentos e servidores internos. Celina virou-se para Álvaro. Quem autorizou? Ele respondeu com atraso. A cláusula de proteção do comprador permite uma revisão extraordinária, sem voto do conselho, sem voto da família. Pela primeira vez, Celina sentiu que a palavra família não tinha valor jurídico algum. A equipe de auditoria chegou à sede da Faria Lima às 8h30, acompanhada por técnicos que desconectaram 2 servidores do acesso externo e impediram alterações retroativas. Maitê entrou poucos minutos depois usando calça escura e camisa branca, com o vestido da noite anterior dobrado dentro de uma capa transparente. Não queria deixá-lo no apartamento, porque a peça já atravessara perdas demais para desaparecer agora. Joana caminhou ao seu lado, enquanto explicava que 3 pastas de pagamentos tinham sido renomeadas durante a madrugada e que uma delas reunia despesas classificadas como imagem institucional. Perguntou Maitê. 8.700.000 reais em 18 meses. Mais de 3 milhões haviam seguido para empresas sem funcionários registrados, todas aprovadas por Álvaro ou subordinados diretos. Na sala de reuniões, 2 advogados da Casa Ferraz tentaram limitar o acesso. Maitê colocou sobre a mesa o contrato de compra e apontou a cláusula que permitia uma revisão independente diante de qualquer indício de manipulação patrimonial. A autorização está aqui. Um dos advogados leu a assinatura e perguntou quem representava formalmente a Fio Vivo Participações. Maitê sustentou seu olhar. Eu. A notícia não chegou imediatamente a Celina, porque Álvaro interceptou a mensagem e ordenou que os advogados tratassem Maitê apenas como consultora até que ele verificasse os documentos. Entrou numa sala vazia, conectou-se a um computador secundário e tentou substituir 3 contratos de consultoria por cópias preparadas semanas antes, nas quais as aprovações apareciam diluídas entre departamentos. O sistema recusou o acesso e informou que todos os arquivos estavam sob preservação técnica desde as 8h27. Álvaro fechou o notebook e telefonou para um funcionário do arquivo físico, ordenando que retirasse 2 caixas da unidade da Mooca antes da chegada dos auditores. Não sabia que Joana havia suspendido qualquer movimentação de documentos. Quando desligou, encontrou Vicente parado à porta. — O que você está fazendo? Perguntou o herdeiro. Álvaro sorriu sem mostrar os dentes, tentando impedir que sua esposa use uma crise doméstica para tomar o controle da empresa. Vicente fechou a porta. Ela já tem algum tipo de controle. O diretor evitou responder. Maitê está agindo por ressentimento. Faça com que pare. Vicente observou a gota de suor junto à têmpora do homem, que raramente perdia a calma. Talvez você devesse estar mais preocupado com o que a auditoria vai encontrar. Perto do meio-dia, Maitê seguiu para o antigo ateliê da Mooca, um galpão de tijolos onde 143 pessoas ainda trabalhavam, pedidos tivessem caído quase pela metade em 6 meses. A entrada cheirava a tecido novo, óleo de máquina e café passado, lembrando as tardes em que esperava a mãe terminar o expediente para voltarem juntas de ônibus. Trabalhadores se reuniram ao vê-la, mas não havia alívio em seus rostos, apenas o silêncio de quem já ouvira promessas demais. Um supervisor entregou uma cópia do vídeo editado e perguntou se a Fio Vivo pretendia fechar o ateliê depois da compra. — Quem disse isso? Perguntou Maitê. Uma mensagem anônima. Dizia que os terrenos seriam vendidos e a produção levada para fora do país. Maitê reconheceu a estrutura das frases usadas por Álvaro, mas não acusou ninguém sem prova. Nenhuma decisão de fechamento foi tomada, e qualquer plano que afete empregos será discutido com representantes de vocês. Uma mulher no fundo respondeu que já ouvira promessas parecidas. Maitê assentiu. Então não acredite em mim hoje. Observe o que eu fizer a partir de agora. Caminhando entre as mesas de corte,
Ela viu máquinas com manutenção vencida e uma área do teto coberta por lonas contra infiltrações. O dinheiro retirado sob a justificativa de proteger a imagem da marca teria reparado aquele galpão 3 vezes. Mas ninguém do conselho aparecia ali havia quase um ano. Perto de uma janela, uma costureira de cabelos brancos interrompeu o trabalho ao ver a capa transparente. Posso olhar? Maite retirou o vestido com cuidado. A mulher examinou a costura interna e procurou a barra, onde encontrou o pássaro. Seus dedos começaram a tremer. Onde você conseguiu isso? Maite respondeu que pertencera à mãe. Qual era o nome dela? Lúcia Nascimento. A mulher levou a mão à boca e sentou-se devagar. Chamava-se Dalva Ribeiro e havia trabalhado com Lúcia no antigo ateliê terceirizado das primeiras coleções da Casa Ferraz. Eu reconheceria esse ponto em qualquer lugar, disse. Ela bordava o pássaro nas peças que criava sozinha, para lembrar que uma ideia podia sair da gaiola mesmo quando o nome dela não saía da oficina. Dalva levou Maite até um armário de metal no fundo do galpão, onde documentos antigos aguardavam uma catalogação que nunca acontecia. De trás de caixas de botões, retirou um caderno de capa marrom, manchado de umidade e preso por um elástico ressecado. Lúcia deixou isso comigo na semana em que foi mandada embora. Disse que voltaria quando conseguisse provar que os desenhos eram dela. Maite abriu o caderno. Primeiras páginas havia medidas, testes de tecido e desenhos de mangas, golas e recortes. Mais adiante, reconheceu o esboço do vestido que segurava, acompanhado do pássaro e das iniciais LN. Em outra página, apareceu uma versão quase idêntica ao modelo que a Casa Ferraz lançara anos depois como peça fundadora de sua identidade. Abaixo do desenho, Lúcia escrevera uma data anterior ao registro oficial da coleção. Maite permaneceu muito tempo sem virar a página seguinte. Dalva apenas colocou ao lado do caderno uma fotografia antiga de 8 mulheres diante de uma mesa de corte. Lúcia estava no centro. Celina aparecia ao fundo, segurando exatamente aquele vestido. Quando Vicente chegou ao ateliê, viu Maite diante do caderno, com Dalva ao lado. Ele reconheceu Lúcia na fotografia porque já vira o mesmo rosto em retratos que Maite raramente abria. Minha mãe conhecia a sua, disse. Maite ergueu os olhos. Mais do que conhecia. Dalva explicou apenas o necessário, e cada frase removia de Vicente uma camada de ignorância que ele confundira com inocência. Quando ficaram sozinhos, ele pediu para ver o caderno. Maite o fechou. A auditoria vai preservar isso primeiro. Você acha que eu destruiria uma prova? Acho que você ainda não sabe até onde sua família iria para proteger o próprio nome. Vicente não discutiu. A nota publicada hoje é falsa. Vou exigir que seja retirada. Maite guardou o caderno numa caixa de conservação. Exigir em particular não basta. Vou falar com o conselho. E com o público. Ele demorou 2 segundos, e ambos perceberam. Preciso fazer isso sem destruir o grupo antes de sabermos o que Álvaro fez. Ela fechou a caixa. Você continua tratando a verdade como uma substância perigosa que só sua família sabe dosar. O telefone de Maite vibrou. A equipe técnica havia localizado alterações feitas às 3h11 da madrugada em 4 contratos de consultoria. Todas a partir de uma credencial vinculada ao gabinete de Álvaro, além de uma tentativa fracassada de acesso depois do bloqueio. Maite pediu que preservassem os registros e notificassem os auditores externos. Vicente ouviu o suficiente para entender que o problema já não era uma disputa entre mãe e nora. Deixe-me ajudar, disse. Maite colocou o telefone sobre a mesa. Então comece parando de pedir que eu esconda o que aconteceu. Naquela tarde, Vicente enviou ao conselho uma declaração registrando que a nota da empresa fora publicada sem sua autorização e que nenhuma provocação justificava a agressão de Celina. Não publicou o texto nas redes, ainda não. E essa ausência permaneceu entre ele e Maite como uma porta entreaberta que nenhum dos dois atravessou. No fim do dia, Celina recebeu a confirmação de que a auditoria havia bloqueado pagamentos, suspendido alterações documentais e requisitado as atas dos últimos 5 anos. Entrou no gabinete de Álvaro sem bater e colocou sobre a mesa a cláusula que autorizava tudo aquilo. Você disse que a família manteria o controle até a Assembleia. Álvaro levantou-se. E manterá se não perdermos a cabeça. Celina apontou para a assinatura no rodapé. Quem é M. Nascimento? Pela primeira vez, ele não encontrou uma resposta pronta. O silêncio bastou. Celina lembrou-se do vestido, do pássaro,
do modo como Augusto Leme chamara Maitê de Senhora Nascimento e da frase dita antes de deixar a festa. A ideia parecia absurda demais para ser aceita, mas concreta demais para ser ignorada. O que minha nora comprou? Álvaro desviou os olhos para a janela. Celina se aproximou. Eu perguntei o que ela comprou. Do lado de fora, as luzes da Avenida Faria Lima se refletiam no vidro do edifício que ainda carregava o nome Ferraz. Álvaro fechou a pasta diante de si. Talvez seja melhor a senhora se preparar para a reunião de amanhã. Celina segurou a borda da mesa. Preparar para quê? Ele demorou antes de responder. Para descobrir quanto custa continuar parecendo dona de tudo. Às 8h50 da manhã, 10 minutos antes da Assembleia Extraordinária, a fotografia de Lúcia Nascimento segurando o vestido de linho já estava sobre a mesa do conselho, ao lado de 3 páginas retiradas do caderno marrom e de um relatório técnico que confirmava a idade da tinta, do papel e das costuras. O modelo havia sido criado pelo menos 4 anos antes de a Casa Ferraz registrá-lo como parte de sua coleção fundadora. Não era uma semelhança vaga. O recorte do busto, a queda da saia, a sequência de pontos na barra e o pequeno pássaro escondido no forro coincidiam em detalhes que ninguém reproduziria por acaso. Permaneceu em pé junto à janela, enquanto os peritos explicavam que a peça guardava reparos feitos pela mesma mão que desenhara os esboços. Celina entrou acompanhada por Álvaro, viu a fotografia e parou por um instante curto demais para ser chamado de hesitação, mas longo o bastante para Maitê perceber que ela reconhecera a cena. Tirem isso daqui, disse Celina. Esta reunião é sobre a continuidade do grupo. Maitê virou-se. É exatamente sobre isso. Uma empresa não continua quando precisa apagar as pessoas que a construíram. O presidente independente da mesa informou que a auditoria havia ampliado o escopo, depois de encontrar contratos de criação sem identificação de autoria e pagamentos destinados a intermediários que já não existiam. Em arquivos antigos, apareciam dezenas de croquis classificados apenas como propriedade interna, embora tivessem sido entregues por costureiras, modelistas e oficinas terceirizadas sem sessão formal. O nome de Lúcia surgia em 2 folhas de ponto, numa lista de acesso ao ateliê e numa carta enviada à administração 22 anos antes. Maitê recebeu uma cópia. A letra da mãe era firme, igual à dos bilhetes que ela ainda guardava entre receitas e contas antigas. Lúcia pedia que a Casa Ferraz reconhecesse o trabalho das mulheres que criavam peças fora do horário, oferecesse remuneração proporcional às vendas e devolvesse o caderno retirado de sua mesa. A carta terminava sem ameaça, apenas com uma frase que fez Maitê apertar os dedos contra o papel. Não quero tirar nada de ninguém, quero apenas que nossos nomes não desapareçam do que fizemos. Celina desviou os olhos antes que a leitura terminasse. Vicente chegou depois do início da sessão, carregando uma caixa de madeira escura encontrada no escritório particular do pai, Augusto Ferraz. Morto havia 5 anos. Na noite anterior, incapaz de dormir, ele voltara à mansão e abrira gavetas mantidas fechadas desde o funeral. Dentro da caixa havia cartas pessoais, atas nunca registradas e um envelope com o nome de Celina escrito pela mão de Augusto. Vicente colocou o conteúdo sobre a mesa. Ele sabia, disse. A carta fora escrita poucos meses depois da demissão de Lúcia e começava com uma confissão que Augusto jamais transformara em ato. Ele reconhecia que os desenhos apresentados como criação da direção artística vinham, em grande parte, das trabalhadoras do ateliê, e admitia que a empresa usara o medo daquelas mulheres de perder o emprego para manter silêncio. Também dizia que Celina tomara uma decisão cruel sob pressão, mas que ele, como presidente, permitira tudo. Se um dia isso vier à tona, escrevera, não diga que foi necessário. Diga que tivemos medo de perder a empresa e escolhemos deixar outras pessoas perderem o próprio nome. Vicente leu o último trecho sem olhar para a mãe. Celina esperou que ele dobrasse a carta e então afirmou que Augusto escrevera aquilo durante uma crise de culpa, quando a empresa enfrentava dívidas que poderiam ter fechado o ateliê e deixado centenas sem trabalho. Seu pai tinha o luxo de se arrepender depois, disse ela. Na época, alguém precisava decidir. Maitê manteve a voz baixa, e a senhora decidiu demitir minha mãe. Celina finalmente a encarou. Ela ameaçava abrir uma disputa pública quando não tínhamos caixa nem para pagar fornecedores.
Ela pediu crédito pelo próprio trabalho. Ela pediu algo que a empresa não podia dar sem admitir que não controlava a criação que vendia. Maitê deu um passo à frente. Então a senhora preferiu destruir a reputação dela. Celina apertou os lábios. Preferi salvar a marca. A frase ficou suspensa entre as duas, sem a proteção de palavras como estratégia ou sobrevivência. Pela primeira vez, Celina ouviu a própria escolha sem os enfeites usados durante 22 anos. A assembleia foi interrompida quando gritos começaram no corredor. Joana abriu a porta e informou que dezenas de trabalhadores da Mooca estavam reunidos diante do prédio, segurando cópias de um plano de reestruturação atribuído a Fio Vivo. O documento previa a venda do galpão, a demissão de 111 funcionários e a transferência de parte da produção para fornecedores fora do estado. Na última página aparecia uma assinatura digital em nome de Maitê Nascimento. Celina levantou-se. Então era isso. Todo esse discurso sobre justiça escondia uma liquidação. Álvaro retirou de sua pasta uma cópia colorida do plano e a entregou aos conselheiros. Recebi o arquivo de uma fonte ligada ao comprador. Maitê folheou as páginas. O texto imitava termos usados pela Fio Vivo, porém o formato dos cabeçalhos estava errado. O rodapé exibia um código interno extinto havia 8 meses, e nenhuma página continha a marca de controle exigida por Joana. Ainda assim, para quem não conhecia o sistema, o documento parecia convincente. As imagens da manifestação começaram a aparecer nos telefones antes que qualquer verificação fosse concluída. Homens e mulheres que, poucas horas antes, tinham ouvido Maitê prometer diálogo agora a chamavam de mentirosa. Dalva estava entre eles, segurando o caderno de Lúcia junto ao peito e olhando para a entrada como se não soubesse mais a quem entregar a confiança. Pediu que a equipe jurídica divulgasse uma nota negando o plano, mas Joana advertiu que uma negativa simples não bastaria, porque Álvaro provavelmente preparara registros auxiliares para sustentar a fraude. Se revelarmos agora que você controla a operação, ele vai dizer que está tentando esconder o verdadeiro projeto de corte, explicou. O segredo sobre a compra havia sido mantido para impedir fuga de fornecedores e destruição de provas. Torná-lo público naquele instante poderia proteger sua reputação, mas também permitir que quem manipulava os arquivos desaparecesse com o restante das evidências. Pela primeira vez desde o tapa, Maitê não sabia qual perda seria menor. Vicente pediu que todos deixassem a sala, exceto Maitê. Quando a porta se fechou, colocou sobre a mesa uma fotografia do casamento deles, encontrada dentro da caixa do pai, junto a um recorte de jornal sobre a Fio Vivo. Apanhara a trajetória de Maitê antes mesmo de o filho apresentá-la à família. Meu pai sabia quem você era, disse Vicente. Sabia da sua mãe e nunca me contou. Maitê observou o recorte. Talvez estivesse tentando entender o que tinha feito. E você? Quando começou a pensar em comprar o grupo? Ela percebeu a direção da pergunta. 2 anos atrás, quando a Fio Vivo foi procurada por um banco interessado numa solução para os ateliês. Vicente apoiou as mãos na mesa. Nós já éramos casados. Sim, eu não me disse. A negociação era confidencial. Ele respirou fundo. Foi por isso que você se aproximou de mim? Maitê ficou imóvel. Você realmente acredita que eu me casei com você para chegar até uma empresa endividada que sua família escondia até de você? Vicente se afastou da mesa, mas não retirou o que dissera. Eu não sei mais o que acreditar. Minha mãe apagou a história da sua mãe. Meu pai sabia. Álvaro esconde documentos. E você comprou o grupo sem me contar. Maitê retirou da bolsa um cartão amassado de uma pousada em Paraty, guardado havia 6 anos, com uma frase escrita por Vicente na primeira viagem dos dois. Ele prometera ali que nunca deixaria o sobrenome dele decidir o valor do que construiriam juntos. Ela colocou o cartão ao lado da carta de Augusto. Eu conheci você numa feira de fornecedores, 3 anos antes de qualquer banco me procurar. Casei com você quando a Fio Vivo ainda precisava antecipar recebíveis para pagar costureiras. Fiquei ao seu lado quando sua mãe tratava meu trabalho como passatempo. Se depois de tudo isso, você acha possível que eu tenha organizado 7 anos de casamento para comprar esta empresa, então não é a negociação que destruiu nossa confiança. Vicente olhou para o cartão, mas já não havia frase capaz de recolher a pergunta feita. Do lado de fora, Álvaro usava a confusão para orientar os conselheiros mais antigos
a exigir a suspensão da auditoria. Ele afirmava que Maitê tinha conflito de interesse e que o documento de liquidação demonstrava intenção hostil. Celina ouvia sem interromper, mas a carta de Augusto permanecia em sua memória. Sabia que Lúcia tinha guardado os desenhos? Perguntou quando ficaram a sós. Isso não importa agora. Celina segurou o documento falso diante dele. Importa para mim. Como conseguiu o arquivo? Uma pessoa da sala de dados. Qual pessoa? Álvaro demorou. Não posso expor a fonte. A resposta teria bastado no dia anterior. Pareceu-lhe apenas outra porta fechada. No ateliê da Mooca, a tensão aumentou quando a direção suspendeu a produção por falta de segurança. Maitê decidiu ir até lá, apesar da recomendação dos advogados. Por que permitir que os trabalhadores recebessem apenas versões filtradas seria repetir o mecanismo que apagara sua mãe. Ao entrar no galpão, ouviu acusações de todos os lados, e algumas pessoas levantaram as cópias do plano como se fossem sentenças. Dalva perguntou se Maitê pretendia transformar o lugar onde Lúcia trabalhara num condomínio de luxo. Não, respondeu. Esse documento não foi criado por mim nem pela Fio Vivo. Um supervisor mostrou a assinatura. Então prove. Maitê poderia revelar a compra e explicar que possuía poder para impedir a venda. Mas Joana ainda aguardava os dados técnicos da assinatura. Em vez de pedir confiança, anunciou que nenhum equipamento, terreno ou contrato de trabalho poderia ser alterado até que uma comissão formada por funcionários acompanhasse a auditoria. Isso está no acordo de aquisição, disse. Um homem respondeu que ninguém ali conhecia tal acordo. Maitê aceitou o golpe. Então eu errei ao esperar que o segredo protegesse vocês. Ela entregou a Dalva uma cópia da cláusula de preservação de empregos e autorizou que representantes do ateliê tivessem acesso às partes não confidenciais da operação. A decisão contrariava a estratégia dos bancos, mas Maitê compreendeu que proteger a estrutura sem proteger a confiança apenas criaria outra Casa Ferraz. Não peço que acreditem em mim. Apanhem cada passo e me responsabilizem se eu quebrar o que está escrito. O tumulto diminuiu, embora ninguém aplaudisse. Dalva examinou a cláusula e depois olhou o vestido dentro da capa. Sua mãe falava desse jeito, murmurou. Ela também achava que papel podia obrigar gente poderosa a cumprir promessa. Maitê respondeu que a mãe havia falhado por estar sozinha. Desta vez, o documento não vai ficar numa gaveta. Perto da porta, Vicente ouvira a frase sem ser percebido. Ele desejou entrar. Mas entendeu ser que sua presença transformaria a decisão dela numa cena sobre o casamento, quando deveria permanecer uma decisão sobre aqueles trabalhadores. No fim da tarde, Joana recebeu o laudo preliminar da assinatura digital. O certificado usado no plano falso era válido, mas fora aplicado às 21h17 da noite da festa, quando Maitê aparecia em imagens contínuas dentro da mansão e depois na garagem com Augusto Leme. Mais grave ainda, a chave digital tinha sido acessada por uma máquina instalada na antiga sala de dados do Grupo Ferraz. Apenas 4 pessoas possuíam credenciais para entrar naquele ambiente, e 3 estavam registradas fora do prédio naquele horário. A quarta era Álvaro. O arquivo também continha metadados de um computador usado por seu gabinete, embora alguém tivesse tentado apagá-los. Joana telefonou para Maitê. Agora temos a origem. Mas há outra coisa. O arquivo foi criado 3 semanas antes do tapa. Maitê parou no corredor do ateliê. Isso significava que Álvaro não reagira à crise. Ele a preparara. Antes que ela saísse, Dalva trouxe uma última página encontrada no fundo do caderno de Lúcia. Era uma folha dobrada, com a marca de uma antiga máquina de escrever da Casa Ferraz e uma anotação de Augusto autorizando o recolhimento dos esboços. Celina escrevera que Lúcia deveria ser afastada antes do lançamento da coleção. Não havia insultos nem ameaças, apenas decisões administrativas frias, o tipo de linguagem que transforma uma vida destruída em procedimento. Maitê entregou a folha a Vicente, que se aproximara sem saber como pedir perdão pela pergunta feita naquela manhã. Ele segurou o papel com as 2 mãos. Minha família fez isso com ela. Maitê corrigiu com voz baixa. Seu pai fez, sua mãe fez. Não use a palavra família para dissolver a responsabilidade. Vicente assentiu. E eu fiz outra coisa com você hoje. Ela não respondeu, porque reconhecer o erro não apagava a marca deixada por ele. Quando retornaram à sede, encontraram Celina diante da sala de auditoria e Álvaro cercado por advogados.
A notícia sobre os metadados ainda não fora divulgada, mas ele exigia uma votação para afastar Maitê da negociação. Ela enganou esta família desde o início, declarou. Usou o casamento para obter acesso e agora pretende fechar o ateliê. Vicente caminhou até o centro da sala. Durante alguns segundos, olhou para a mãe, depois para Maitê e por fim para o homem que controlara as informações de todos. A votação não vai acontecer hoje. Álvaro ergueu a voz. Você não tem autoridade para impedir. Vicente colocou sobre a mesa a carta de Augusto e o plano falso. Talvez não, mas amanhã todos terão de explicar o que sabiam, quando souberam e por que escolheram esconder. Celina voltou-se para Maitê. Você realmente comprou esta empresa? Maitê manteve o silêncio por mais um instante, porque aquela resposta encerraria a vida em que ainda fingiam que poder e afeto podiam permanecer separados. Amanhã, disse, eu vou mostrar exatamente o que comprei, por que comprei e quem tentou vender tudo antes de mim. Álvaro não se moveu, mas a cor desapareceu de seu rosto. Às 9 da manhã, quando Maitê entrou na sala do conselho, Celina já havia ocupado a cabeceira e colocado 2 seguranças junto à porta. Sobre a mesa estavam o plano falso de liquidação, a carta de Augusto Ferraz, caderno de Lúcia, e uma pilha de documentos que ninguém ali conseguia interpretar sem admitir que o poder da família já não era tão sólido quanto fingira durante décadas. Álvaro permanecia à direita de Celina, com um paletó novo e a mesma serenidade ensaiada que usava quando escondia uma decisão atrás de números. Esta reunião é restrita aos membros da família e aos administradores reconhecidos, disse Celina assim que viu a nora. Você não tem autorização para permanecer. Parou diante da cadeira vazia reservada aos representantes do comprador. Tenho mais autorização do que qualquer pessoa nesta sala. Celina fez um gesto para os seguranças. Retirem-na. Vicente levantou-se antes que eles avançassem. Ninguém toca nela. A mãe virou-se para ele, surpresa não pelo conteúdo da frase, mas pelo fato de o filho tê-la dito sem pedir licença. Você perdeu a capacidade de separar casamento de responsabilidade. Vicente olhou para a marca já mais clara no rosto de Maitê. Foi exatamente o que eu fiz por tempo demais. Os seguranças hesitaram, porque não sabiam se obedeciam à presidente do grupo ou ao herdeiro, que ainda aparecia nos registros públicos como diretor executivo. Antes que alguém resolvesse, Augusto Leme entrou acompanhado por 2 advogados do banco, uma representante do fundo de pensão que participava da operação e Joana Ribeiro. Colocou uma pasta diante da cadeira vazia e pediu que os presentes se sentassem. Celina não obedeceu. O senhor chegou a tempo de impedir uma invasão. Augusto abriu a pasta. Cheguei para formalizar uma mudança de controle, concluída ontem às 19h42. O silêncio que seguiu foi tão completo que o ruído do sistema de ventilação pareceu alto demais. Augusto explicou que, após o cumprimento das condições financeiras e regulatórias previstas no acordo, e o Vivo Participações passara a controlar 62% dos direitos de voto do Grupo Ferraz, além das garantias vinculadas aos imóveis, marcas e unidades produtivas. Celina segurou a borda da mesa. Quem representa a Fio Vivo nesta assembleia? Augusto olhou para Maitê, a fundadora e diretora executiva, senhora Maitê Nascimento. Pela primeira vez, ninguém a chamou de esposa de Vicente. Celina voltou lentamente à cadeira, como se o corpo tivesse entendido antes da mente que a sala já não lhe pertencia da mesma maneira. Álvaro abriu a boca, mas Augusto continuou, esclarecendo que a operação incluía a sede da Faria Lima, as 4 lojas próprias, o ateliê da Mooca, direito sobre a marca Casa Ferraz e a mansão dos Jardins, dada como garantia em 2 renegociações de dívida. Aquela casa pertence à minha família há 48 anos, disse Celina. A propriedade jurídica está vinculada ao pacote de garantias desde o último refinanciamento, respondeu um dos advogados. Maitê não demonstrou satisfação. Conhecia cada detalhe porque passara 6 meses avaliando paredes, estoques, contratos, ações trabalhistas e equipamentos, razão pela qual sabia onde ficava o corredor de serviço da mansão e por que atravessara aquela passagem na noite do tapa. Não era um segredo aprendido para humilhar Celina, mas parte de uma inspeção patrimonial realizada sem exposição pública. Você entrou na minha casa fingindo que era apenas minha nora, murmurou Celina. Maitê sustentou seu olhar. Entrei naquela casa como sua nora durante 7 anos.
Só me tornei credora dela depois que a senhora e Álvaro colocaram o imóvel em risco para esconder a situação do grupo. Álvaro finalmente se levantou e afirmou que a transferência deveria ser suspensa por fraude, conflito de interesse e intenção hostil do comprador. Colocou o plano de liquidação no centro da mesa e apontou a assinatura digital de Maitê. A Fio Vivo pretende vender os terrenos, fechar o ateliê e usar uma crise familiar para retirar a família fundadora da administração. Joana conectou um computador ao monitor e exibiu o laudo técnico concluído durante a madrugada. O arquivo fora criado 3 semanas antes do tapa, num computador vinculado ao gabinete de Álvaro. A assinatura de Maitê havia sido aplicada por uma chave copiada da sala de dados às 21h17, enquanto câmeras, convidados e registros de entrada provavam que ela estava na mansão. O documento usava um modelo antigo, não continha o código de autenticação adotado pela Fio Vivo, e havia sido salvo por um usuário identificado pelas iniciais AN. Iniciais não são prova, disse Álvaro. Joana abriu os registros de acesso ao prédio. A credencial dele entrara na sala de dados às 20h59. Nenhuma saída fora registrada até às 21h24. Maitê pediu que a tela seguinte fosse exibida. Apareceram transferências realizadas nos últimos 18 meses para 6 empresas de consultoria, todas ligadas a um mesmo escritório de contabilidade. Parte do dinheiro retornava a uma holding controlada por um cunhado de Álvaro, e outra parte financiava a compra silenciosa de dívidas do Grupo Ferraz por um fundo chamado Horizonte Sul. Seu plano nunca foi salvar a empresa, disse Maitê. Era aumentar a fragilidade financeira, comprar as dívidas por meio de terceiros e tomar os ativos quando a família já não pudesse pagar. Álvaro riu, mas a voz saiu mais seca. Uma história conveniente. Augusto apresentou os comprovantes bancários e explicou que o Horizonte Sul preparava uma proposta para adquirir separadamente os imóveis, mantendo a marca apenas até que os contratos de varejo fossem transferidos. O ateliê da Mooca seria fechado em 90 dias. 143 empregos desapareceriam, além de dezenas de contratos com pequenas oficinas. Fio Vivo entrou na operação porque foi a única proposta que manteve as unidades produtivas e aceitou criar uma reserva de capital para salários e fornecedores, concluiu Augusto. Celina olhou para Álvaro como se procurasse no rosto dele algum vestígio do homem que durante 12 anos traduzira balanços, escolhera assessores e lhe garantira que cada renúncia era necessária. Você me disse que o comprador queria destruir o nome Ferraz. Álvaro fechou o notebook. Eu disse o que a senhora precisava ouvir para continuar tomando decisões. Tente deu um passo na direção dele. Você usou minha mãe. Álvaro encarou sem recuar. Sua mãe queria ser usada, desde que alguém chamasse o medo dela de estratégia. Celina se levantou. Cuidado. Pela primeira vez, Álvaro perdeu a contenção. A senhora passou a vida inteira aterrorizada com a possibilidade de voltar a ser a moça pobre que ninguém convidava para entrar pela porta da frente. Eu apenas mostrei um inimigo sempre que precisava que assinasse alguma coisa. Às vezes era um concorrente, às vezes um funcionário. Desta vez foi sua nora. Celina ficou imóvel. Confissão não a inocentava. Apenas removia a última desculpa de que agira sem perceber. Maitê pediu que os seguranças permanecessem do lado de fora e chamou 2 auditores independentes, que apresentaram as tentativas de alteração de contratos, pagamentos disfarçados como despesas de imagem e as mensagens em que Álvaro ordenava a retirada de caixas do arquivo da Mooca. Diante da sequência de provas, o Conselho aprovou seu afastamento imediato e encaminhou o material às autoridades competentes. Quando um dos advogados solicitou que entregasse o telefone e o computador corporativos, Álvaro olhou para Maitê. Você acha que venceu porque comprou prédios e papéis? Ela respondeu sem elevar a voz. Não. Eu apenas impedi que você vendesse pessoas como se fossem despesas. Ele então voltou-se para Celina, talvez esperando que a mulher que protegera tantas decisões tentasse protegê-lo mais uma vez. Mas ela não disse nada. Álvaro saiu acompanhado pelos advogados, e o som da porta se fechando deixou na sala um vazio que nenhum deles conseguiu preencher imediatamente. Maitê abriu a capa transparente e retirou o vestido de linho. Colocou-o sobre a mesa, ao lado do caderno de Lúcia, e pediu que Dalva entrasse. A costureira caminhou devagar, intimidada pela madeira escura,
pelas câmeras da equipe jurídica e pelos rostos de pessoas que durante anos decidiam o destino do ateliê sem visitar suas máquinas. Dalva confirmou que Lúcia bordava o pequeno pássaro nas criações próprias e reconheceu o ponto, a linha e a sequência usada na peça. Joana exibiu a página do caderno, que mostrava o mesmo modelo, datada 4 anos antes, do registro da coleção mais famosa da Casa Ferraz. Depois, projetou a fotografia em que Celina segurava o vestido enquanto Lúcia permanecia ao fundo. Esse modelo abriu as portas dos primeiros compradores nacionais para a marca, explicou Maitê. Mas a mulher que o criou foi demitida, acusada de copiar a própria ideia e apagada dos arquivos. Celina olhou para a fotografia. Eu sabia que o desenho era dela. Ninguém se moveu. Augusto dizia que reconhecer a autoria abriria outras reivindicações, e a empresa não sobreviveria. Maitê respondeu: então vocês fizeram minha mãe pagar pela sobrevivência de vocês, com a página do caderno. Mas Maitê a afastou antes que seus dedos alcançassem a assinatura de Lúcia. O gesto foi pequeno, porém claro. A senhora não tem mais o direito de tocar no que restou dela sem pedir. Celina recolheu a mão. Eu não sabia que você era filha dela quando Vicente a trouxe para casa. Soube depois. Celina fechou os olhos por um instante. Admitiu que reconhecera o sobrenome meses após o casamento, quando vira um documento da Fio Vivo, mas preferira acreditar que Maitê não conhecia a história completa. Em vez de contar a verdade, passou a observá-la como uma ameaça e interpretou cada escolha simples, cada recusa a usar uma joia ou cada pergunta sobre o ateliê como parte de uma vingança silenciosa. O vestido naquela noite parecia uma acusação, disse. Maitê olhou para pés sobre a mesa. Era apenas a última coisa que minha mãe fez para mim. A resposta deixou Celina sem o abrigo da paranoia, porque revelou que o ataque público não fora uma reação a um plano, mas a uma memória que ela decidira enxergar como desafio. Vicente levantou-se e pediu a palavra. Não tentou explicar o choque, o medo de escândalo ou a educação recebida, porque todas essas razões já haviam servido durante tempo demais para transformar omissão em prudência. Eu conhecia a maneira como minha mãe tratava Maitê e aceitei cada episódio isoladamente, como se nenhum deles formasse um padrão. Também aceitei que Álvaro concentrasse informações, porque era mais fácil receber relatórios prontos do que perguntar por que uma empresa com lojas cheias não conseguia pagar fornecedores. Quando Maitê foi agredida, eu pensei primeiro no salão, nas câmeras e na repercussão. Ontem ainda perguntei se ela havia se casado comigo para chegar até o grupo. Ele retirou do bolso o crachá de diretor executivo e o colocou diante do conselho. Não tenho condições de permanecer na administração enquanto uma revisão independente avalia o que deixei de ver. A partir de hoje, afasto-me de qualquer função executiva. Celina tentou interrompê-lo, mas Vicente continuou. Isto não é uma punição que Maitê me impôs. É uma responsabilidade que eu evitei assumir. A decisão não reparava o casamento, mas mudava algo essencial, porque pela primeira vez Vicente aceitava perder poder sem transformar a perda num favor oferecido à esposa. Maitê não lhe agradeceu. Apenas registrou que o afastamento seria acompanhado por uma comissão independente e que ele poderia colaborar com a auditoria sem autoridade para influenciar resultado. Em seguida, apresentou o novo modelo provisório de governança. Celina deixaria a presidência do conselho. Os votos concentrados da família seriam suspensos até a conclusão da revisão e representantes dos trabalhadores, fornecedores e investidores passariam a participar das decisões de reestruturação. Um conselheiro perguntou se Maitê pretendia expulsar os Ferraz da mansão naquela mesma manhã. Todos olharam para ela, inclusive Celina, que pela primeira vez parecia compreender literalmente a frase dita depois do tapa. Maitê demorou antes de responder. Não vou repetir o gesto de usar uma casa para humilhar alguém diante de testemunhas. Ou que a mansão permaneceria ocupada temporariamente, sob um acordo de uso, enquanto sua finalidade futura fosse discutida. Nenhum membro da família seria retirado de um dia para o outro, mas o imóvel deixaria de funcionar como símbolo de autoridade privada. E não poderia mais ser usado para eventos corporativos sem aprovação do novo conselho. A senhora continuará morando lá por enquanto, disse a Celina, mas não decidirá quem merece entrar, que roupa alguém deve vestir ou por qual porta uma pessoa deve passar. Celina baixou os olhos.
Durante anos, acreditara que possuir um espaço significava controlar o valor de todos dentro dele. Agora permanecia na casa apenas porque a mulher que ela agredira recusava transformar justiça em espetáculo. Essa misericórdia limitada pesou mais do que uma expulsão imediata, porque não permitia que Celina se apresentasse como vítima. Ao fim da reunião, Augusto entregou a Maitê as chaves de acesso administrativo dos imóveis e os certificados de controle da operação. Ela os guardou sem cerimônia. Não precisava erguer uma chave diante de Celina para provar que tudo mudara. Dalva levou o vestido de volta à capa e Joana recolheu o caderno para conservação. Vicente aproximou-se quando a sala começou a esvaziar. Eu sei que o que fiz hoje não apaga nada. Maitê fechou a pasta. Não apaga. Foi a primeira vez que eu consegui escolher a verdade sem perguntar quanto custaria. Ela o encarou. Não. Foi a primeira vez que você aceitou pagar o preço. Vicente assentiu e deixou que ela passasse. Celina permaneceu sozinha diante da fotografia projetada na tela. Lúcia aparecia ao fundo, quase cortada da imagem, enquanto ela mesma segurava o vestido que seria apresentado anos depois, como símbolo da genialidade dos Ferraz. Parou junto à porta e falou sem dureza. Minha mãe não queria tomar sua empresa. Queria apenas que o nome dela permanecesse ao lado do que havia criado. Celina olhou para o pássaro bordado. E você comprou tudo isso por causa dela? Maitê pensou no ateliê, nos salários atrasados, nas máquinas sob lonas e nas 143 pessoas que poderiam desaparecer de uma planilha. Causa dela. Continuei por causa de todos os outros que seriam apagados do mesmo jeito. Então abriu a porta. Do lado de fora, funcionários, advogados e representantes do banco aguardavam a mulher que agora controlava o grupo. Mas Maitê não saiu como alguém que acabara de conquistar um império. Saiu como alguém que finalmente impedira aquele império de continuar escolhendo quem tinha o direito de existir em seus arquivos. 7 meses depois da assembleia que afastou Celina e encerrou o controle absoluto da família Ferraz, o portão da antiga mansão dos Jardins abriu às 8 da manhã sem lista de convidados, sem fotógrafos escolhidos pela assessoria e sem um segurança perguntando pela roupa de quem chegava. Costureiras da Mooca atravessaram a entrada ao lado de estudantes, modelistas, pesquisadores e antigos fornecedores que durante décadas haviam entrado apenas pelo corredor lateral. O brasão de metal ainda permanecia preso ao muro, mas abaixo dele havia uma nova placa de madeira com letras simples. Centro Lúcia Nascimento de Memória e Criação Têxtil. Maitê chegou antes da cerimônia usando calça de linho, camisa branca e o mesmo par de sapatos baixos que Celina certa vez chamara de inadequado para uma reunião da família. Ninguém examinou o que ela vestia. Ela parou diante da placa, tocou o pequeno pássaro gravado ao lado do nome da mãe e permaneceu ali por alguns segundos, enquanto Dalva se aproximava com os olhos presos às janelas da casa. Eu teria rido ao ver tanta gente importante entrando sem tapete vermelho, disse a costureira. Maitê respondeu que talvez a mãe tivesse perguntado primeiro onde ficavam as máquinas, e as duas sorriram sem precisar transformar a ausência em uma cena solene. Naquele dia, a casa não celebraria uma família. Celebraria todos os nomes que uma família havia apagado. O grupo Ferraz continuava existindo, mas já não era governado por uma mesa fechada, onde o sobrenome decidia o peso de cada opinião. O novo conselho possuía representantes dos trabalhadores, das oficinas parceiras, dos investidores e dos criadores independentes, além de 2 especialistas externos em governança e direitos autorais. 4 lojas haviam permanecido abertas. O ateliê da Mooca recebera novos equipamentos e nenhum dos 143 postos de trabalho previstos no plano falso de Álvaro fora eliminado. Parte dos lucros de coleções antigas passou a abastecer um fundo de reconhecimento destinado a costureiras, modelistas e desenhistas, cuja autoria não fora registrada de maneira correta. O processo não era simples, porque muitas provas tinham desaparecido e algumas famílias apresentavam apenas fotografias, cadernos ou lembranças. Mas Maitê recusara a solução fácil de fingir que o passado poderia ser corrigido com uma placa e um discurso. Cada reivindicação era examinada por uma equipe independente, e os pagamentos aprovados vinham acompanhados da atualização pública dos arquivos. Dalva passara a integrar a comissão de memória,
embora continuasse trabalhando 2 tardes por semana no ateliê. Se eu ficar só contando história, esqueço que tecido também precisa de mão, costumava dizer. O símbolo do pássaro de Lúcia foi adotado como selo de autoria recuperada, não como nova marca comercial, e aparecia apenas quando um nome antes escondido voltava ao lugar de onde nunca deveria ter sido retirado. Álvaro perdera todos os cargos e respondia a investigações relacionadas à falsificação de documentos, desvio de recursos e tentativa de apropriação de ativos por meio de empresas ligadas a terceiros. Seus advogados ainda contestavam parte das acusações, e Maitê evitava falar sobre condenações antes das decisões competentes, porque não queria reproduzir o mesmo hábito dos Ferraz de transformar uma versão conveniente em verdade oficial. O que já estava comprovado era suficiente para afastá-lo de qualquer poder sobre a empresa e recuperar parte do dinheiro enviado às consultorias fictícias. Valores financiaram reparos no ateliê e os primeiros pagamentos do fundo de reconhecimento. Celina, por sua vez, não retornara ao conselho nem mantinha direito de veto sobre decisões corporativas. Vendera joias e uma propriedade de praia para contribuir com o acordo de reparação. Mas Maitê deixara claro que dinheiro não compraria perdão, nem apagaria o tapa diante dos convidados. Durante meses, Celina participara de reuniões com antigas trabalhadoras, ouvindo relatos que antes teriam sido resumidos por assessores em poucas linhas. Não presidia a mesa, não interrompia, anotava nomes. Em alguns dias, saía antes do final e permanecia no carro por muito tempo, sem motorista, até conseguir voltar para a mansão, que já não era inteiramente sua. Vicente também não recuperara a cadeira de diretor executivo. Ele poderia ter usado suas ações restantes e os contatos construídos ao longo de anos para buscar outro cargo de prestígio, mas escolheu trabalhar na equipe responsável por revisar contratos antigos e localizar fornecedores prejudicados. Não assinava sozinho, não comandava funcionários e não participava de decisões envolvendo Maitê. Em 6 meses visitara 27 oficinas, algumas instaladas em garagens, onde 3 gerações de uma mesma família trabalhavam sem jamais ter visto seus nomes nas etiquetas das peças. Entregou pessoalmente cartas de reconhecimento, explicou os mecanismos de reparação e ouviu acusações sem pedir que ninguém considerasse suas boas intenções. Maitê recebia relatórios sobre seu trabalho, mas não o acompanhava de perto, porque a mudança de Vicente precisava existir mesmo quando ela não estivesse olhando. Eles viviam separados, conversavam sobre o grupo apenas em reuniões formais, e uma vez por semana encontravam-se num café pequeno perto do Parque da Água Branca, onde não havia fotografias da família, secretárias ou garçons que conhecessem o sobrenome Ferraz. Às vezes falavam durante 1 hora, em outras, ficavam 15 minutos diante de 2 xícaras que esfriavam antes de qualquer frase importante. Vicente nunca pedia que ela voltasse para casa, apenas aparecia no encontro seguinte. Na manhã da inauguração ele chegou carregando uma caixa rasa revestida de tecido neutro. Dentro estava o cartão da pousada de Paraty que Maitê havia colocado diante dele no dia em que questionara o motivo do casamento. Papel fora restaurado junto com outros documentos frágeis, mas a frase escrita por Vicente permanecia torta e desbotada. Ele entregou a caixa sem tentar criar um momento romântico diante das pessoas. "Pense a você", disse. Maitê leu novamente a promessa de que o sobrenome dele nunca decidiria o valor do que construiriam juntos. Você não precisava restaurar. Vicente olhou para o salão onde estudantes penduravam fotografias das primeiras oficinas. Eu precisava parar de restaurar apenas o que podia ser exibido. Ela guardou a caixa e perguntou se ele estava preparado para falar na cerimônia. Vicente respondeu que não faria discurso, porque o centro não deveria começar com mais um homem da família explicando o significado do trabalho das mulheres. Ele apenas entregaria ao arquivo as cartas do pai, sem selecionar as partes que protegiam sua memória. Maitê percebeu que meses antes, Vicente teria anunciado aquela renúncia como prova de humildade. Agora ele simplesmente saía do centro do palco. A peça principal da exposição estava protegida por vidro no antigo salão onde Celina levantara a mão contra Maitê. O vestido de linho permanecia sem restauração excessiva, conservando pequenas marcas de uso,
uma costura refeita por Lúcia e a diferença quase invisível de cor entre a barra e o restante do tecido. Placa, lia-se que a peça fora criada e confeccionada por Lúcia Nascimento para a filha, Maitê, e que seu desenho dera origem a um modelo posteriormente registrado pela Casa Ferraz sem atribuição adequada. O caderno marrom estava aberto na página do esboço original, acompanhado da carta em que Lúcia pedia que os nomes das trabalhadoras não desaparecessem. Celina entrou no salão sozinha pouco antes da abertura oficial. Vestia um conjunto escuro sem joias e carregava nas mãos um papel dobrado muitas vezes. Quando viu o vestido, parou no mesmo ponto onde batera na nora. Não tentou tocar no vidro. Passei anos dizendo que aquela coleção salvou a empresa, murmurou. Maitê, que se aproximara por trás, respondeu que a coleção havia salvado a empresa, mas não pelas mãos que os arquivos registravam. Celina assentiu. Eu sei. Pela primeira vez, a frase não veio seguida de uma justificativa. Quando as câmeras foram ligadas, Celina pediu para falar diante das antigas trabalhadoras, dos funcionários atuais e das famílias que haviam enviado documentos ao novo arquivo. Sua voz não possuía a segurança treinada dos eventos antigos, e ela precisou recomeçar depois da primeira frase. Eu agredi Maitê Nascimento nesta casa porque considerei que a roupa dela ameaçava a imagem da família Ferraz. Não fui provocada. Não perdi o controle por causa de uma pressão inevitável. Eu escolhi humilhá-la e usei minha posição para fazer outras pessoas permanecerem em silêncio. Ela respirou e continuou, sem mencionar a pobreza da infância, a pressão de Augusto ou a manipulação de Álvaro. 22 anos antes, participei da demissão de Lúcia Nascimento, permiti que seu trabalho fosse usado sem o devido reconhecimento e ajudei a transformar uma injustiça em versão oficial. Fiz o mesmo com outras mulheres, quando aceitei arquivos que registravam apenas o nome da empresa. Peço desculpas a Maitê, à família de Lúcia e a todos os profissionais que foram apagados. Entendo que meu pedido não cria obrigação de perdão e que não me devolve nenhum cargo. Celina dobrou o papel e permaneceu de pé, sem aplausos. Maitê não a abraçou. Apenas respondeu que a declaração seria incluída no arquivo junto com as provas, porque a reparação também exigia registrar quem tomara cada decisão. Quando o público começou a ocupar os corredores, Celina encontrou Maitê perto da antiga biblioteca. A porta secreta usada na noite do tapa permanecia aberta, mas a passagem agora dava acesso a uma sala de pesquisa sem diferença entre a entrada principal e o caminho antes reservado a empregados. Celina observou pessoas atravessando os dois lados e perguntou com cuidado: por onde devo entrar daqui para frente? A pergunta carregava mais do que uma orientação prática, porque durante toda a vida ela classificara pessoas conforme a porta que lhes permitia usar. Maitê olhou para a escadaria principal e depois para o corredor lateral. Por qualquer uma. Esta casa não terá mais entrada de dono e entrada de empregado. Celina baixou a cabeça. E eu ainda posso vir? Maitê demorou antes de responder. Pode visitar o centro como qualquer pessoa e pode continuar colaborando com a reparação. Isso não significa que recuperou autoridade, nem que eu a perdoei. Celina aceitou sem negociar. Eu entendo. Maitê sabia que talvez a compreensão ainda fosse incompleta, mas já não precisava acompanhar cada etapa da mudança daquela mulher. O futuro de Celina não era mais uma prova do valor de Maitê. No fim da tarde, depois que o último grupo de estudantes deixou o salão, Maitê encontrou Vicente sentado nos degraus do jardim, sem paletó e com as mangas dobradas. Ele segurava 2 copos de café comprados na esquina. O serviço do centro já fechou, disse, oferecendo um deles. Maitê sentou-se a uma distância pequena, mas não íntima. Durante algum tempo, observaram as luzes acenderem nas salas onde antes havia retratos dos presidentes da família e agora existiam mesas de estudo. Eu escondi coisas de você, disse Maitê. Vicente não respondeu imediatamente. Ela continuou. A negociação precisava ser confidencial. Mas nem tudo que calei era obrigação profissional. Eu também transformei o silêncio numa maneira de evitar o risco de descobrir que você escolheria sua família. Eu dizia que estava protegendo o nosso casamento, quando na verdade estava adiando uma conversa que poderia mudá-lo. Vicente olhou para o café. Quando a conversa chegou, eu confirmei seu medo. Confirmou. Ela não suavizou. Mas eu também deixei que você conhecesse apenas a parte de mim que não exigia confronto. Vicente assentiu.
Isso explica algumas coisas. Não justifica o que fiz. Maite respondeu que não procurava justificativa. Procurava uma forma de não reconstruírem a mesma relação com palavras melhores. Vicente contou que alugara um apartamento pequeno perto da Mooca e vendete a sua participação no imóvel onde viveram, destinando parte do valor ao fundo de reparação sem colocar o gesto em nome de Maite. Também iniciar acompanhamento profissional para entender por que confundia neutralidade com cuidado e por que precisava que conflitos desaparecessem antes de tomar posição. Dando isso para pedir que volte, disse. Estou contando porque, se algum dia tentarmos outra vez, você precisa saber que não espero que seja responsável pela minha mudança. Passou os dedos pela tampa do copo. Eu não vou voltar para o casamento que tínhamos. Vicente recebeu a frase com os ombros imóveis. Eu sei. Ela então acrescentou. Mas talvez possamos descobrir se existe outra coisa, desde o começo, sem a casa, sem o conselho e sem sua mãe entre nós. Vicente não sorriu como quem acabara de ganhar. Perguntou apenas quando ela estaria livre. Maite respondeu que na terça-feira, depois das 7, eles combinaram jantar num restaurante simples, onde nenhum dos dois possuía mesa reservada. Quando saíram pelo portão, o vestido de Lúcia permanecia iluminado atrás das janelas, não como símbolo da riqueza de Maite, nem como troféu da queda dos Ferraz, mas como prova de que uma peça simples pode carregar trabalho, memória e dignidade suficientes para atravessar décadas de silêncio. Maite não precisava mais que Celina reconhecesse seu valor, nem que Vicente renunciasse a tudo para demonstrar amor. O que ela exigia agora era mais difícil e mais verdadeiro. Limites respeitados quando ninguém estava olhando. Verdade dita antes de ser descoberta. Escolhas assumidas sem transformar arrependimento em espetáculo. A antiga mansão continuava de pé, mas já não existia para sustentar uma aparência perfeita. Suas portas levavam a oficinas, arquivos e salas de aula, e qualquer pessoa podia atravessá-las sem precisar fingir que era mais rica, mais importante ou menos ferida do que realmente era. Esta história é uma obra de ficção criada para entretenimento e reflexão. Personagens, empresas, documentos e acontecimentos foram construídos para a narrativa e não devem ser interpretados como representação de pessoas ou instituições reais. Situações de agressão, conflito familiar, direitos autorais, investigação financeira e governança empresarial podem exigir apoio profissional e análise adequada em casos reais. Nenhuma parte desta história substitui orientação jurídica, financeira, psicológica ou de segurança. Quando houver violência ou ameaça, a prioridade deve ser buscar proteção e ajuda de pessoas e serviços qualificados, sem enfrentar o risco sozinho. A experiência de Maite deixa uma lição que não depende de riqueza, empresas ou grandes casas. Permanecer em silêncio pode evitar uma discussão por algumas horas, mas também pode ensinar aos outros que nossos limites não precisam ser respeitados. Perdoar não significa devolver acesso, poder ou intimidade antes que existam mudanças consistentes. Pedir desculpas também não é explicar por que alguém feriu outra pessoa, mas reconhecer a escolha feita, reparar o que for possível e aceitar que a vítima possui o direito de seguir em frente sem oferecer reconciliação. Para quem acompanha esta história, fica um conselho simples. Não avalie o valor de ninguém pela roupa, pelo sobrenome, pelo cargo ou pela porta que essa pessoa usa para entrar. Observe como ela trata quem não pode oferecer vantagem alguma. E, quando perceber que errou, não espere uma crise pública para escolher a verdade. Comece enquanto ainda existe tempo para transformar responsabilidade em mudança.